Meu bom dia a todos vocês, meus amados irmãos. Nesta manhã de domingo, nós temos a graça de Deus de podermos mais uma vez continuar aqui com o estudo da nossa lição. Hoje, problema da dívida, né? É o título da nossa lição. Quero dizer para você que nós precisamos aprender esses conselhos que são orientados através da palavra de Deus, né? Se nós seguirmos, com certeza Deus ele vai nos ajudar, nos capacitar. Se estamos em problemas, né, com relação a dívidas, ele vai nos ajudar a resolver a situação e nos dar, pelo poder da sua palavra, força para nós não virmos aí a cair em outras situações, tá? Quero dizer para você que a lição está muito importante. Deus se preocupa com as nossas necessidades, Deus se preocupa com os nossos problemas, Deus se preocupa, né, se nós estamos aí vivendo com uma situação difícil, né, relacionado a esse assunto de dívida, tá? Muito bem, eu quero orar com você neste momento e nós vamos entrar aqui no assunto importante da palavra de Deus. Deus amado, nosso Pai querido, maravilhoso, muito obrigado pelos conselhos da Tua palavra e nós queremos aprender do Senhor. O nosso coração está aberto, pedimos a orientação, Senhor Deus, à luz da Tua palavra através do Espírito Santo neste momento. Os meus irmãos e eu estamos aqui à disposição para podermos sermos, ó Deus, usados pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos, problemas da dívida, né? Ontem nós estudamos aí a nossa lição e nós vimos aí que esse assunto, né, é uma questão mundial, né, onde muita gente estão com situações difíceis através de dívida, mas aqui no Brasil, por exemplo, né, no nosso país, uns dados alarmantes com relação a essa questão aí, né? Praticamente aí 1/3 da população estão com o nome protestado, né? Com uma dívida alta de aí chegando perto de 300 bilhões, né, de dívida que o Brasil, né, os brasileiros, a maioria, aliás, uma boa parte, quase que 1/3, aí, estão com situações difíceis, né, nesta forma. Agora aqui, queridos, na parte de domingo nós vamos ver aqui 3 questões, ou seja, 3 razões pelo qual a pessoa entra em dívida, tá? Mas aqui em Deuteronômio capítulo 28, verso 1, verso 2, verso 3, nós temos, aliás, verso 12, nós temos uma mensagem muito importante que Deus quer passar para nós. Por exemplo, o verso 1 do capítulo 28 diz assim, olha, se ouvirem atentamente a voz do Senhor e ter o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, tá? O Senhor abrirá o seu bom tesouro, os céus, né, dando chuva no seu tempo certo, e para abençoar todo o seu trabalho, tá? Claro que aqui é um contexto, né, falando aí há muitos séculos atrás, tá? Mas o conselho dado aqui é para todos os tempos, para nós também. Naquela época o povo trabalhava muito em agricultura, né? E uma bênção especial que era dada era a respeito da chuva, tá? A chuva quando vinha no seu tempo certo, na temperatura correta, né, do tempo, então havia ali uma fartura de colheita, tá? Isso era uma bênção de Deus. Deus está prometendo aqui o primeiro ponto, queridos, precisamos ouvir atentamente a voz do Senhor, tá? E eu quero dizer que a Bíblia Sagrada, tá? A palavra de Deus, ela tem todos os conselhos necessários para nós vivermos uma vida
uma vida tranquila, uma vida feliz diante da palavra de Deus, tá? A Bíblia ensina como nós devemos, como cristãos, seguidores de Deus, filhos de Deus redimidos por Cristo, como devemos viver perante a sociedade, com os governos, tá? Com o nosso Estado, em obediência às leis ordenadas ao nosso Estado, tá? Para que tenhamos paz com o nosso Estado e também paz com Deus, tá? Paz com os homens e paz com Deus, tá? A Bíblia também ensina para nós, queridos, como nós devemos cuidar do nosso corpo, o que nós devemos comer, o que nós devemos beber, tá? O que não devemos comer e não devemos beber. A Bíblia aconselha a forma como nós devemos usufruirmos de uma boa saúde, o cuidar do nosso corpo. Tudo está aqui, tá? Outra coisa também que a palavra de Deus ensina para nós é quando nós conhecermos a Deus, nós precisamos guardar os mandamentos de Deus, tá? A lei de Deus, a lei moral, para que nós possamos ter paz com Deus e ter paz com os outros, com a sociedade, com os homens, tá? E também nós temos aqui, queridos, um conselho especial da palavra de Deus para nós, que é a respeito de como Deus se preocupa conosco também com relação à nossa economia, tá? E é por isso que aqui o conselho da palavra de Deus vem dizendo para nós que nós precisamos ouvir atentamente a voz de Deus, os seus ensinamentos, os seus mandamentos. O maior problema nosso é que nós não queremos ouvir os conselhos de Deus, não queremos ouvir a palavra de Deus, nós queremos fazer a nossa própria vontade, achamos muitas vezes que nós temos conhecimento suficiente, que nós somos sábios um tanto, que nós podemos conduzir a nossa vida. E muitas vezes até achamos uma loucura seguir os ensinamentos de Deus. É por isso que muitas vezes vêm os problemas, tá? Mas aqui Deus está dizendo, ó, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado, veja só aqui outro ponto importante, ter cuidado de guardar todos os mandamentos de Deus, todas as ordenanças de Deus, tá? Tudo aquilo que a Bíblia nos ensina, através das suas leis, tá? Então, meus amados, esse é o primeiro ponto para nós sermos abençoados. Para não vivermos aí, queridos, num emaranhado de dívidas, sabe? Problematicamente a vida inteira, né, como escravos, né? Muitas vezes paga uma dívida e já entra em outra, tá? E vive uma vida de escravidão. Então, meus amados, nós precisamos ouvir os conselhos de Deus de uma forma atenta, ok? Muito bem. Também aqui o texto diz que quando nós ouvimos a palavra de Deus, Deus abençoa os nossos trabalhos, as nossas atividades, aquilo que nós fazemos, tá? Muito bem. Agora eu quero entrar aqui no assunto da nossa lição, tá? Eu tenho 3 pontos importantes aqui que nós precisamos aprender, tá? Primeiro, queridos, muitas vezes o fato de muitas pessoas entrar num problema sério com dívidas é pela ignorância, pela falta de conhecimento a respeito da dívida e naquilo que ela está fazendo, naquilo que ela está entrando, né? E tem muita gente que, quem sabe, compra muita coisa que ela nem precisa, que ela nem necessita, usando aí o cartão de crédito e muitas vezes comprometendo, né? Mais do que aquilo que ela ganha, tá? Sem raciocínio, sem pensar, sem planejamento. E então, quando chega o dia de pagar a fatura, falta dinheiro. E aí entra no problema sério, né? Que é o tal do rotativo. E aí você começa a ficar ali emaranhado, nunca consegue pagar toda a fatura, ok? E além de tudo, aquele pouco que foi liberado, porque
que você paga uma parte, ainda acaba gastando mais ainda, comprando mais. Muitas vezes essa é uma das formas, a ignorância. Tá? Não planejar, não saber, nem se preocupar com esse problema. Tá? Muito bem, muitas pessoas, mesmo as instruídas, são financeiramente analfabetas, né? Simplesmente nunca foram expostas aos princípios bíblicos ou mesmo seculares de gestão do dinheiro. Tá? Pessoas não conhecem a palavra de Deus, são ignorantes com respeito aos conselhos de Deus, muitas vezes nunca se preocupou também, né, em fazer aí um planejamento, né, da gestão do seu dinheiro com relação a entradas e saídas, se você tem saldo suficiente, né, para poder comprar aquilo que você está querendo comprar, tá? E muitas vezes, queridos, por não fazer esse planejamento, mesmo não dando, acaba indo comprar, não tendo aí a paciência de esperar um pouco mais, tá? Outra questão também, outra razão, das dificuldades financeiras é a ganância e o egoísmo, em resposta à publicidade e aos desejos pessoal. Tá? Esse é um ponto assim bem agravante mesmo, tá? Que exatamente pessoas gananciosas, né, deixam o egoísmo governar o seu coração, os seus desejos, e muitas vezes levados aí, sendo influenciados pelas propagandas, tá? Compra sem planejar e muitas vezes sem necessidade, né? Compra alguma coisa que não vai nem ser útil, não vai nem usar naquele momento. Poderia esperar um pouco mais, mas eu quero agora, não posso deixar para depois, né? E muitas vezes tem muitas propagandas, né, que às vezes ela influencia tanto que a pessoa imagine que essa é a única oportunidade que ela tem. É uma oferta assim que é atratível aos olhos, que parece que não vai ter uma outra, não é nenhuma outra ocasião semelhante a esta, e eu não posso perder esta oportunidade. Esse é um grande problema. Tá? E a última, queridos, aqui, o outro ponto que eu quero mencionar com vocês nesta oportunidade, é que muitas vezes, né, há pessoas que entram em problema de dívidas, muitas vezes por uma dificuldade com relação a algo inesperado que aconteceu, tá? Quer dizer, é até razoável imaginar assim, né? Por exemplo, algo que aconteceu fora do seu planejamento. Às vezes a pessoa é até cuidadosa nesse assunto, tá? Mas aconteceu uma enfermidade na família, né? Quem sabe ela precisou ficar aí um tempo afastado do trabalho e regrediu então aí a sua renda, né, através do seu salário, tá? E ela precisou então usar, quem sabe aí, o seu crédito, né? E depois, por ela não estar trabalhando, afastado do trabalho, alguma coisa que o impediu, esta pessoa, tá, acabou entrando aí em um problema um pouco mais sério com relação à dívida. Tá? Agora, queridos, em todas essas situações que foram citadas aqui através da nossa lição, eu quero dizer para você que existe uma solução. E a solução é exatamente onde nós estudamos aqui. Precisamos ouvir atentamente os conselhos de Deus e seguir todos os seus mandamentos, tendo cuidado de guardar. Tá? E o que vamos fazer para poder sairmos desse problema? É fazer um planejamento dali para frente. Quem sabe, né, cortar muita coisa, algumas coisas que você está percebendo, né, que está te consumindo, mas que não há tanta necessidade naquele momento.
tá? Então, temos que fazer aí um planejamento profundo, cortar algumas coisas, tá? A fim de que a gente vai colocando a situação em dia, tá? Outra coisa também, se for necessário trabalhar dali para frente um pouco mais, tá? Fazer algumas horas a mais, quem sabe trabalhar em 2 empregos, não definitivo, mas até resolver a situação, colocar em dia, tá? É razoável, é conselho de Deus, né? O apóstolo Paulo, por exemplo, disse, se for necessário, trabalhar dia e noite, tá? Para não ser pesado o seu irmão, ok? Ou seja, há momentos que há essa necessidade, queridos. Se for preciso, trabalhar um pouco mais, avançar um pouco mais à noite, a fim de conseguir, né, ganhar uma soma maior de dinheiro para colocar essa situação em dia. Essa é a vontade de Deus, que sairmos dessa situação, tá, e aprendemos a seguir as suas ordenanças, os seus mandamentos, os seus conselhos, para sermos abençoados e não vir a cair em tentações. Tá? Queridos, o domínio próprio, do próprio eu, das paixões carnais, dos nossos desejos, devemos colocar nas mãos de Deus e pedir a Ele força e poder para viver, sabe, tendo domínio próprio para nós não sermos gastões naquilo que não há necessidade, tá? E muitas vezes esse é o vilão do problema que nos leva a viver como escravo das dívidas. Nós estudamos na nossa lição que não é plano de Deus, não é da vontade de Deus que os seus filhos vivem nessa condição. O desejo de Deus é que nós sejamos libertos e vivemos libertos. Essa é em tudo, tá? Então que Deus te abençoe, que Deus nos ajude para que nós possamos aí, né, seguir as orientações de Deus, os conselhos de Deus, através da sua palavra, dos seus mandamentos. Seguindo, você pode ter certeza que nós não vamos cair nessas situações, tá? Ou se já estamos, poderemos então, com a graça de Deus, com o poder de Deus, Deus está preocupado com você e com certeza Ele vai nos ajudar a colocar a situação em dia e o conselho da sua palavra para nós não virmos cair outras vezes. Então que Deus te abençoe, fique com Deus, desejo a você um ótimo, abençoado dia, uma feliz semana, tá? E que realmente o Espírito de Deus seja o condutor da sua vida hoje e sempre. Até logo, até amanhã. Se Deus quiser, mais uma lição importante nós teremos. Pode ter certeza, você é o meu convidado, a minha convidada para a nossa Sala da Esperança. Um abraço a todos.